A paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar sobre Jerusalém e Tiro. Aqui está Jerusalém, na gravura em cima, e aqui a cidade de Tiro, que hoje se chama Sur, no Líbano. Aqui nós vamos ver nesse capítulo de Ezequiel 26 que Deus faz uma comparação de Jerusalém com Tiro, profeticamente. A arrogância de Tiro, devido à sua grande posição no comércio, uma cidade realmente de grande volume de transações comerciais, então ela ficou muito arrogante. E Deus faz uma comparação com Jerusalém. Bom, uma coisa que nós temos que entender nas profecias bíblicas é que às vezes Deus está falando para um cumprimento logo ali mais à frente, naquela época mesmo, ou um cumprimento muito longínquo, no caso no fim dos tempos. E ele faz comparações entre cidades e cidades para com o seu povo. Neste caso aqui, Deus está falando de Tiro, realmente a cidade de Tiro, que existia na antiguidade, mas também fazendo um apontamento para Jerusalém, no fim dos tempos. E tudo o que aconteceu com Tiro acontecerá também com Jerusalém, devido à arrogância que o povo de Tiro tinha por conta da sua riqueza e comércio. Isso se dará também com Jerusalém. Então Deus terá a mesma atitude com Jerusalém. Aí aqui a profecia de Ezequiel, Deus vai estar dizendo que ele é contra a cidade de Tiro. Ezequiel 26:2 diz: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Ou seja, Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor, e a cidade de Tiro, ao saber disso, folgou-se, ela alegrou-se, ficou zombando da cidade de Jerusalém. Então Deus se irou, totalmente com essa atitude de Tiro e falou: Tiro será invadida por várias nações. Jerusalém foi invadida por uma nação, Nabucodonosor da Babilônia, rei da Babilônia. Mas Tiro será invadida por várias nações por causa da sua zombaria. As invasões começam com Nabucodonosor. Um ano depois que ele invade Jerusalém, ele invade também a nação de Tiro. Em Jerusalém foi 586, e depois no ano seguinte, em 585 a.C., invadiu a cidade de Tiro. Mas depois o Império Persa, com os medos e os persas, também invadem Tiro. Porque Deus disse assim em Ezequiel 26, 3 e 4: E farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Então está aqui, a cidade de Tiro, ruínas, com suas torres jogadas ao chão. Por volta de 585, um ano depois da invasão a Jerusalém, como eu havia dito, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai e invade a cidade de Tiro e fica ali destruindo, cercando, e destruindo a cidade durante 13 anos, até em 572, quando ele realmente toma a cidade e os habitantes eles fogem para uma ilha. Aí Tiro acaba ficando os habitantes em duas partes. A parte continental, ela foi totalmente destruída por Nabucodonosor, e depois eles se abrigaram nessa parte que chama também de Tiro, que é uma ilha. Diz assim o versículo 7: Pois assim diz o Senhor: Contra você, Tiro, vou trazer o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. E isso foi que ocorreu no ano de 585 a.C. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros,
e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras e o teu pó. Então vejam aqui as torres lançadas ao mar, né, ao meio das águas. Em 332 a.C., mais um rei, né? Além de Nabucodonosor, além da Medopérsia, agora o Império Grego. Alexandre o Grande cumpriu o versículo. Roubaram todas as riquezas e em um ataque devastador lançaram os destroços da cidade nas águas, com a intenção de construírem uma ponte para terem acesso à ilha, onde ainda estavam abrigados e protegidos com muros altos. Alexandre sempre atacando com arqueiros e catapultas, mas conseguiu somente por arietes destruir os muros da cidade. Vejam aqui então, essa é a parte onde Nabucodonosor tinha destruído em 585, e aí em 332 vem Alexandre o Grande e constrói aqui entre a parte continental e a ilha, onde tinham muros fechados e o povo tinha fugido para aqui. Alexandre o Grande constrói uma passagem para cá. E aqui nessa outra figura é Tiro atualmente, né? Sur, chamada de Sur. E esse aqui é um aterro, né, que ao longo dos anos foi colocado e ligou a ilha ao continente. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Então, como falamos anteriormente, está aqui Nabucodonosor, que invadiu Tiro. Bom, aqui abaixo temos essa informação, porque em história há uma variação às vezes de datas, né? E nessa informação aqui está dizendo que o ano foi em 607 a.C. E pode até ser que tenha sido porque Jerusalém foi invadida mais de uma vez pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Foi invadida em 609, depois invadida em 597 e depois em 586, que destruiu neste ano o templo de Jerusalém. Então pode ser que tenha sido em 585, um ano depois da última invasão, ou pode ter sido em 607, 2 anos depois da primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. O que importa é que a palavra de Deus diz que ele iria invadir também a Tiro, e assim aconteceu. E aqui o outro rei, né? Alexandre o Grande. Nações destruiriam Tiro ao longo dos anos. O império de Alexandre o Grande foi dividido em 4 partes, e um dos generais que ficou com a parte da Síria e do Oriente Médio invadiu Tiro em 315. Mais tarde, em 624, vieram os muçulmanos. Mais tarde, em 1124, os cruzados. E em 1291, novamente, os muçulmanos devastaram a cidade de Tiro. Então vamos vendo que muitas nações, realmente, como a Bíblia disse, destruiriam Tiro. Profecia de duplo cumprimento: Tiro e Jerusalém. Aqui nós vamos ver agora profecias que foram faladas para Tiro, mas que podem também estar se referindo a Jerusalém no futuro. Ezequiel 26:13. E farei cessar o ruído das tuas cantigas e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Agora vejam Apocalipse 18:22. E em ti não se ouvirá mais a voz de harpistas, o som das tuas harpas, e de músicos, e flautistas, e trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma achará mais em ti. E o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Então, uma profecia que pode estar falando de Tiro naquele tempo, mas também apontando para Jerusalém num tempo futuro. Continuando. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 26:14. Hoje existem milhares de pescadores que utilizam a área como local para pesca. Navegações e barcos estão em toda a costa de Sur, que é a antiga Tiro, cumprindo-se literalmente a palavra de Deus. Ainda hoje existe rivalidade entre Israel
e Tiro, que fica no Líbano atual, né? Sur, antiga Tiro, no Líbano hoje, como falamos, né? Vejam aqui que essa parte aqui era a parte da ilha de Tiro, né? Que era toda murada. Essa área aqui foi onde Alexandre o Grande começou a construir com os destroços para chegar dessa parte continental até a ilha, porque aqui Nabucodonosor já havia destruído, jogado muitas coisas, muitos escombros. E esse todo, o restante aqui, ao longo dos anos foi sendo aterrado e virou uma só parte. Aqui em Ezequiel 26, 15 e 16, nós vamos ver mais uma comparação com as palavras ditas também em Apocalipse. Diz assim: assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Agora Apocalipse 6, 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Aqui está falando, as ilhas tremerão, né, com o estrondo da queda. Então, aqui já está dizendo que os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Vejam aqui agora o tremor, né, como está dizendo aqui, de todos, né, dos príncipes do mar. Aqui está falando dos reis da terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Apocalipse 16, 19 e 20. Aqui é quando Deus compara a Babilônia a Jerusalém. E aqui acima, em Ezequiel, está comparando Tiro, que podemos fazer também uma comparação com as palavras ditas a Jerusalém. Ezequiel agora 26, 17 e 18. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Agora Apocalipse 18, 9 a 11. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão. Como está aqui, ó, levantarão uma lamentação sobre ti, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as tuas mercadorias. Está falando de Babilônia, que é o mistério, a Babilônia, né? Como diz em Apocalipse, que se refere a Jerusalém. Mas o que acontecerá com Jerusalém é o que está dizendo que aconteceria e aconteceu com Tiro. Então é uma comparação, da mesma forma que foi com Babilônia, está sendo com Tiro, a comparação com Jerusalém. Versículos 20 e 21 de Ezequiel 26. Então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Apocalipse 18, 21. E um forte anjo levantou uma pedra
com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Sabemos que Babilônia, como vemos falando, aqui em Apocalipse está se referindo a Jerusalém do futuro. É uma comparação como estamos explicando. E aqui acima, Ezequiel está falando de Tiro. Então podemos, mais uma vez ver outros versículos no mesmo apontamento. Vamos continuar uma segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo, falando sobre Jerusalém e Tiro. Acompanhe também o nosso canal Maná Eterno. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. A paz a todos.